Fala, nono ano, tudo bem? De volta aqui para mais uma semana de aula, na apostila 4 aí. Agora atividade 2, página 10, continuação de genética. Vamos lá? Hoje a gente vai falar um pouquinho da reprodução sexuada, ou seja, quando há a troca de gametas. Vantagens da reprodução sexuada. A reprodução sexuada é o processo pelo qual ocorre a função de duas células gaméticas, ou seja, duas células reprodutoras, os óvulos e os espermatozoides, no caso a espécie humana. Conjunção de seus núcleos, produzindo descendentes variados. Por esse processo chamamos de fecundação ou fertilização. Os gametas, células haploides, ou seja, que tem a metade da carga genética, está aqui um caso, de uma mesma espécie se fundem para originar uma célula diploide, no caso aqui, ó, com dois N's, denominada zigoto ou célula-ovo. Durante a fusão dos núcleos gaméticos, durante a fusão, os núcleos gaméticos se unem, havendo uma mescla do conteúdo cromossômico antes armazenado no interior de cada um. Portanto, esse mecanismo consiste no compartilhamento de material genético, cedido por dois organismos, entrecruzando-se através de células reprodutivas, formando um novo indivíduo que recebe características genéticas dos seus ancestrais. A reprodução sexuada garante maior variabilidade genética para a espécie, garantindo melhores condições de adaptação para o ambiente. Pessoal, o que isso quer dizer? Certo? Que o indivíduo que é gerado ele vai carregar metade do material genético do pai, metade do material genético da mãe, certo? Quando as células reprodutoras, aí os gametas se encontram, eles vão se fundir para formar um novo ser. E por que isso aí é importante? Aqui, ó, no trechinho embaixo fala, ó, garante uma maior variabilidade genética da espécie. Ou seja, permite que a espécie continue evoluindo, não sejam sempre os mesmos indivíduos carregando as mesmas cargas genéticas, ok? Continuando aqui. Na outra aula a gente falou da lei de Mendel, então a gente vai dar uma explicada aqui também. Ainda na primeira lei de Mendel. Nos indivíduos parentais, cada característica ou caractere é representada por um par de fatores ou genes que armazenam características genéticas da espécie. Mendel descobriu que, na formação dos gametas, células haploides, os genes de cada par se separam, indo cada um para um gameta. Quando dois gametas se unem, restitui-se o par de fatores ou genes. Ou seja, a célula que antes tinha 46 cromossomos, espécie humana, passa a ter 23 esses cromossomos quando ela é uma célula gamética, uma célula reprodutora. E ela vai encontrar os outros 23 quando houver a fecundação. Aplicações da genética. Prevenção, aconselhamento genético e tratamento de doenças. Por exemplo, alguns tipos de diabetes tipo 1, o indivíduo pode herdar essa característica de um dos pais. Terapia genética permite substituir genes doentes por genes sãos ou mesmo eliminar genes doentes. Intervenções terapêuticas definidas de acordo com o perfil genético do doente, o que faz com que a probabilidade de sucesso do tratamento seja melhor. Ou seja, o tratamento para aquele determinado organismo, certo? Que vai responder melhor para o organismo daquele indivíduo. Aplicações da genética humana estão relacionadas à medicina legal e criminologia, a saber, reconhecimento de tecidos, reconhecimento e identidade por meio de características genéticas, em especial as impressões digitais e os exames de DNA, para identificação de paternidade, de vítimas de sinistros ou potenciais homicidas. Aquelas coisas que a gente vê em série de criminalística, CSI, né? Os caras recolhendo DNA para ver se o cara é culpado ou não, isso realmente acontece.
melhoramento animal e vegetal, iniciada com a genética vegetal de Mendel. Hoje temos a produção dos organismos geneticamente modificados, OGM, e os transgênicos. A maioria aí do óleo, salgadinho que vocês comem, aí vocês vão ver que tem um Tzinho aí, significa é transgênico. Houve uma alteração genética na soja, por exemplo. Outras associações dessa ciência vêm de sua associação à epidemiologia e toxicologia, que também são outros empregos da genética aí. Pessoal, essa aulinha é mais curta, então vocês têm atividade para fazer e qualquer dúvida pode me chamar no WhatsApp, no grupo do nono ano, que eu estou lá para responder, ok? Leiam a apostila, leiam as atividades, qualquer dúvida eu estou lá. Tchau, tchau, pessoal, até a próxima.